Salve, rapaziada, Coit5 aqui, beleza? E já vou pedir para vocês deixarem um like, comentar, se inscrever, porque hoje é sobre o quê? O porquê que eu mudei do fixo para pivô, certo? E esse vídeo aqui é o mesmo tema, até para você que já tá em uma posição e quer trocar, de repente você não sabe qual posição se achar, e esse vídeo aqui pode ser um exemplarzinho aí para você ter mais ou menos uma direção e saber exatamente em qual posição, porque às vezes você joga muito bem em uma, mas você não gosta, ou você não tá adequado, ou de repente o treinador te usa em outra, ou você quer testar algo novo, mas você fica com receio, então esse vídeo é pra você, tá bom? Família, vamos lá, sem perder muito tempo, sem muita enrolação, vocês sabem que o pai já é aqui, ó, bala. E o que acontece? Para quem não sabe, quando eu comecei a jogar futsal, eu comecei a jogar com meus 10 anos, perdão gente, eu comecei a jogar futsal com 10 anos, certo? De 8 para 10 anos. Só que eu comecei a treinar firme mesmo com 13 anos. Que foi onde eu decidi. Assim, eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou viver disso e é isso que eu vou lutar. E basicamente, eu jogava de fixo. Hoje, todo mundo que me conhece aí, o Coit, da internet, pau, é pivô, né? Geralmente eu sou visto até como, né, esse quesito de força, né? Então é uma coisa que geralmente pivô acaba carregando isso, né, mutuamente. E o que acontece? Eu comecei a jogar, né, de fixo, querendo ou não, eu sempre tive uma excelente marcação, diga-se de passagem, mesmo vocês talvez não acreditando, né, ainda mais vocês vendo meus vídeos aí, vocês, caralho, o Coit volta pra marcar uma ou duas, mas se vocês forem começar a reparar, vocês podem perceber que eu de pivô dificilmente eu tomo drible, né. Logicamente que eu não dou bote à toa, né? Também não vou qualquer bola de qualquer jeito, mas dificilmente assim eu tomo dribles, né? E na posição que eu jogo, principalmente em futsal, é uma posição que exige bastante também, né? Porque, cara, só pega o cara que é mais leve que eu, é mais rápido e muitas das vezes até mais habilidoso. Então, cara, se eu não tiver ligado ali 100% na bola, pá, o bagulho é louco, mano. É drible e já era, vai ter que correr pra trás. E basicamente eu jogava de fixo, então foi um processo meu que eu fui melhorando, né? Então eu fui tendo o entendimento. Família, naquela época não tinha essa parada de YouTube. Não tinha vídeo de você abrir lá, vou ver aqui o Insta, sei lá, o TokTok. Não tinha isso. Então muita coisa que você aprendia, ou era com um professor, ou era numa escolinha, ou como aconteceu comigo, você ia jogar na quebrada, numas quadras, tinha caras mais experientes, e ali, fio, você aprendia na raça, entendeu? Então se você fosse bom, você continuava jogando, se você fosse ruim, fio. Próximo, reserva, chegava, tomava cor e já saía fora. Então, foi um processo muito difícil. Porém, hoje eu percebo que também foi muito gratificante, né? Porque isso me moldou muito. E basicamente eu jogava de fixo. Então, o que acontece? Eu jogando de fixo, as primeiras qualidades que eu comecei a pegar foi a questão de marcação. Essa questão de força eu sempre tive, então era marcação com força, né? Então era uma coisa que eu conseguia, tipo, chegar firme, chegar forte. Depois eu comecei a trabalhar meu passe, né? E principalmente minha movimentação. Então, às vezes, do fixo eu caía pra ala, e vocês entendam bem, tá? Esse aqui é um exemplo que eu tô falando no futsal, mas ele acaba se enquadrando um pouco também no futset, né? Ou até no campo, que no campo também eu jogava de zagueiro. Família, eu jogava de zagueiro, entendeu? E depois de zagueiro eu fui pra volante. E hoje, atualmente, jogo de centroavante. Então, geralmente o processo é o quê, né? Os caras começam lá em cima, de atacante, cai pra meia, cai pra volante, daqui a pouco tá no gol. O meu processo tá sendo inverso, né? Graças a Deus. E o que acontece? Eu jogava de fixo. Porém, o que acontece? Eu era um cara que eu tinha muita habilidade, tinha uma força também muito bem, sabia proteger, jogar de costas era muito bem, só que minha finalização não era boa. Na verdade, ela era horrível, vocês acreditam? E por conta disso, eu sei que foi também um ponto que eu comecei a treinar muito, né? Então eu comecei a treinar muito finalização com bola parada, finalização com bola curta, bola longa, bola em velocidade. Eu comecei a treinar muito isso. E logicamente que eu comecei a melhorar. Então, poxa, eu tava num patamar ali que, tipo, eu tinha já um passe bom, tinha uma marcação excelente, era muito forte e consegui melhorar muito o meu chute. Não era aquele nível, mas já consegui melhorar muito o meu chute. Aí eu lembro que eu ainda acabei machucando, uma época eu acabei machucando, jogando, tipo, esses rachãozinhos, machuquei meu pé direito, sou destro, pra quem não sabe. Mas isso foi o que me forçou a começar a só jogar com a perna esquerda, que eu lembro que foi um vídeo que eu vi do Hernandes, né, na época lá os caras falaram que ele também tinha se machucado, e ele começou a jogar só com uma perna e ele ficou bom nas duas, então eu meio que foi o mesmo processo. Tanto é que muitos dos meus gols hoje, atualmente, eu faço muito levando pra esquerda e chutando. Loucura, né? E por conta disso,
já tava meio que, cara, com a fatia, o pão e o queijo ali na mão, entendeu? E aí foi em 2018 para 2017 para 2018, nós tínhamos um time de futsal e nosso time tinha muito fixo e ala, mas não tinha um pivô. O pivô tinha um só e eles até faziam goleiro, que tava muito bem. E por conta disso eu vi uma oportunidade aí, né? E os meus amigos até já me incentivavam, pô, Coit, você é forte, mano, sabe proteger, tenta jogar lá na frente lá. E às vezes, até por conta de alguns campeonatos, eu acabava fazendo esse falso pivô. Por que fazer falso pivô? Porque tinha hora que eu ia pra atacar, conseguia segurar a bola, dava o pisca e alguém fazia os gols. Não conseguia girar, ter essa malícia pra girar pra finalizar. Porém, eu já fazia esse movimento de proteger e dar os passos, porque eu era muito bom nos passos. E basicamente foi uma parada que eu fui pegando gosto. E aí foi um processo que eu até falo pra vocês. Pra você que de repente tá querendo jogar numa outra posição, lembrando que isso também foi o mesmo processo no campo, tá? Jogava na zaga, eu era muito bem. E eu falo que eu até tinha mais qualidade que muitos atacantes com a bola no pé. E só que pra mim eu via que era um desperdício. Não que zagueiro não seja bom, mas era um desperdício de talento, entendeu? Eu acho que eu conseguiria dar mais. E aí foi quando eu comecei a jogar de primeiro volante. Que o primeiro volante ele acaba não subindo muito, né? Como um segundo volante. Acho que até por conta do meu porte. Porém, qualidade para sair jogando de costa, usar a proteção e o meu passe e também o meu chute de média a longa distância, porque foi uma coisa que eu trabalhei, cara, ficou sensacional. E basicamente foi quando eu comecei a jogar de pivô. Então foi um processo também, gente. Foi um processo nos anos ali 2017 para 2018. Foi um processo até 2021. Então, cara, querendo ou não, foi uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, entendeu? E o que eu fiz para poder melhorar? Eu comecei a estudar mais a minha posição. Então eu comecei a ver jogadores daquela época. Então, tipo assim, cara, eu via muito... Os caras que eu via mais era o Ferrão, né? Via muito também o Betão também. E também o próprio Falcão, né? Porque o Falcão, ele é ala, mas tinha muitas jogadas que ele acabava fazendo com os de pivô, né? Jogar de costa, né? Até as bike, não que eu vi uma bike, né? Mas esse entendimento, sabe? Esse feeling. E no campo eu comecei a analisar quem? Então os 3 jogadores que eu comecei a ver muito no campo eram o Zidane, o Pirlo e o Toni Kroos. Eu via muito os 3, entendeu? Então foi uma parada que é tipo assim, o que eu falo pra vocês é o seguinte: às vezes você tá com medo de testar uma nova posição, ou você já joga, ou você quer, tipo, arriscar em outra, cara, testa, entendeu? Você não vai ser um craque da noite pro dia, você não vai aprender da função de uma hora para outra, porém é um processo que demora um tempo, é onde você vai ganhando confiança e você vai passando confiança para os demais, entendeu? E aí é uma coisa que se você, poxa, Coit, eu sou goleiro e quero começar a jogar na linha. Eu jogo bem na linha, mas de repente quero começar no gol. É porque aqui já é um extremo, né? O goleiro acaba destoando muito das outras posições. Mas, cara, se você é um fixo, quer começar a jogar de ala, ou você é um ala, quer começar a jogar de pivô, ou você é um pivô que quer começar a jogar de fixo, cara, tem potencial, começa a estudar a sua posição, começa a ver jogadores de referência daquela posição e começa a ter um entendimento, entendeu? Ah, beleza, o ala, pô, o ala ele tem que ser mais velocista, tem que ter um drible mais agudo, entende? Ah, o fixo tem que ter um bom passe, certo? Até uma finalização, porque tem muita gente que acha que fixo não tem que ter finalização, olha o Capita aí. Então é muito assim, entendeu? Ó, pivô, o que o pivô precisa? Pô, o pivô tem que ser forte, tem que saber proteger a bola, tem que morrer no pé dele, tem que saber girar pros 2 lados, chutar com as 2 pernas, finalização, tem que ser frio, tem que ser, sabe, agudo, matador. Então são coisas que você vai pegando isso com o tempo, entendeu? E foi um processo meu. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você tem vontade de jogar em outra posição? Cara, começa a testar. Ah, onde eu posso testar? Começa a jogar em rachão. Começa a jogar em rachão. Começa a jogar em uns amistosinhos, brincando, entendeu? Pra você sentir confiança, pra você sentir a vontade. E, consequentemente, isso depois, futuramente, vai acabar convertendo em você em um jogo, entendeu? E aonde você pode fazer uma boa partida, você pode agradar seus companheiros, como agradar você também, e você pegar gosto. Mas o que vocês precisam entender é que é um processo, entendeu? Igual tá acontecendo agora comigo. Comecei já a fazer alguns jogos de centroavante. Eu joguei minha vida inteira de volante, né? E agora eu vou começar a jogar de centroavante. Acaba mudando bastante. Porém, como eu jogo no futset e no futsal de pivô, então não é uma posição assim que muda muito, né? E por conta também das minhas características que eu tive que treinar, que era finalização, proteção, sabe? Um drible rápido, outro de frente também que acaba ajudando, vai ser uma coisa que eu acredito que vai acabar me fortalecendo nesses jogos, entendeu? Então, família, você tem vontade de jogar?
em outra posição? Você já joga? Como que tá sendo sua experiência? Como que tá sendo a sua adaptação? Entendeu? Vocês lembrem-se, tem que ser um processo, tá? Você não vai conseguir da noite pro dia. Mas o que eu recomendo para vocês é o quê? Veja vídeos da sua posição, comece a treinar características daquela posição, entendeu? Tanto qualidade técnica quanto qualidade mental. Você já sabia o que você vai fazer, entendeu? Então, tipo, não é a bola parar no seu pé e você, porra, e aí? Não sei o que eu vou fazer. Mano, já começa a mentalizar isso, ó. Eu jogo de pivô, faço muito isso, ó. Antes da bola vir, vou dar o corpo, dominar e já virar pro bate. Ou já vou segurar pisando pra alguém. São jogadinhas simples que começam a virar um padrão e você vai ver que depois você, cara, tá comendo uma bola aí na sua posição e você nem vai lembrar mais da sua dificuldade, beleza? Gente, já deixa um likezinho, comenta, tá bom? Como prometido pra vocês, é vídeo todos os dias de vários assuntos. Agora eu tô trazendo esse sisteminha mais de futebol mesmo, né? Porém, eu vou trazer mais jogos, vou trazer mais conteúdo pra vocês. Lembrando que tem o meu treinamento na descrição, tá bom? Treinamento básico ali, porém, é um treinamento que eu desenvolvi, que eu fiz muito, né? Eu tenho certeza que isso pode ajudar bastante vocês, tá bom? Tamo junto, Coit aqui e é nóis!